Vitor Contino oferece o programa Consciência e Transformação. É uma realidade hoje vivida no mundo todo. As pessoas que, de alguma forma, em algum momento, perdem o sentido da vida. Que, de alguma forma, tentam contra a sua própria vida. E, às vezes, mesmo sem provocar morte, passam a ter uma vida quase como mortos-vivos. Nós vamos estar falando hoje, no programa de hoje, sobre a valorização da vida e o suicídio. Bom, olá a todos que nos assistem agora no nosso programa Consciência e Transformação de hoje. É uma alegria muito grande estar com vocês mais uma vez. Nesse programa nosso, toda sexta-feira, às 11 horas, de 11 ao meio-dia, um programa ao vivo, onde sempre a gente se propõe um tema e a responder às questões que vocês trazem sobre esse tema. E nesse programa ao vivo, ele é feito e é construído com a participação de todos que estão nos assistindo e que têm interesse nesses temas que nós falamos sobre o comportamento humano, sobre a psicologia, sobre a questão da espiritualidade, a dimensão espiritual, enfim. E hoje um programa ao vivo, na última edição, no último programa, na última sexta-feira, eu acabei trazendo um programa gravado, que tinha sido gravado respondendo também as perguntas, mas foi um programa gravado porque eu estava num congresso em Vitória, no Espírito Santo, e eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre essa experiência. Nós tivemos durante 4 dias num congresso onde eu pude dar um curso, workshops e palestras, um curso de terapia regressiva, de terapia de vida passada, que é um congresso nacional que reúne então profissionais de todo o Brasil, onde a gente pôde então trazer e levar o método, compartilhar com aquelas pessoas, fazer demonstrações das técnicas que a gente vem usando, e foi uma experiência muito enriquecedora, que foi muito proveitosa, perceber as pessoas interagindo e enfim, podendo desfrutar também assistindo os nossos métodos. Então, esse é o motivo de a gente não ter estado no programa ao vivo, no último programa, mas que você pode ver no programa gravado, ainda está, como todos os outros anteriores, gravados no canal tanto da TV Nova Luz, como no canal do YouTube Milton Menezes, onde você tem todos os programas anteriores gravados, podendo então assistir os temas, rever, indicar para os amigos, aumentando essa rede de relacionamentos, essa rede de contato, de reflexão sobre esses temas que nós temos abordado no nosso programa Consciência e Transformação. E hoje nós resolvemos abordar esse tema relativo à questão da valorização da vida, prevenção da vida e a questão da prevenção do suicídio. Primeiro, porque é um tema que sistematicamente as pessoas me solicitam, me pedem para falar. Naquela enquete que nós fizemos algumas semanas atrás, muitas pessoas pediram para falar sobre temas relacionados à morte. O medo da morte, o suicídio, a questão que hoje também é muito comum, a gente provavelmente vai ter que usar um programa específico para isso, uma tendência hoje que nós temos de uma automutilação, jovens que têm se imposto automutilações, provocando sofrimentos, alguns com tentativas de suicídios, esses jogos que levam muitas vezes a desfechos bem trágicos, ou com propostas bem desorganizadas nesse sentido em relação à vida, ao sofrimento, enfim, porque são temas que nós hoje convivemos, não só no Brasil, isso não é um tema no Brasil, isso é um tema mundial, e que, em particular, nesse mês de setembro, setembro de 2017 que nós estamos, está se promovendo uma grande campanha chamada Setembro Amarelo, ou seja, numa concentração de esforços sobre reflexão, sobre a prevenção e principalmente sobre a discussão da questão e das questões que envolvem as tentativas de suicídio, os motivos e causas dos suicídios e principalmente as formas de nós lidarmos com essa patologia, com esse tipo de problema, que é hoje um problema quase de saúde coletiva, porque um número significativo de pessoas que atentam e outras que de fato acabam provocando da sua própria morte. Agora, como eu falei, não é um problema nacional, não é um problema só do Brasil, mas é um problema mundial.
E nós vamos ter, então, a oportunidade de conversar com vocês, né, aqueles que estão já começando a acessar o nosso programa ao vivo, aqueles que estão começando a trazer as suas perguntas, para que a gente possa falar um pouco sobre essas causas, trazer na nossa experiência de todos esses anos, atendendo muitas pessoas, muitas delas que, mesmo não tendo provocado, tentado suicídio, atentado contra a própria vida, às vezes fazem isso de uma forma indireta, né? Ou seja, provocando um tipo de autodestruição sistemática com comportamentos autodestrutivos, desenvolvendo comportamentos mais perigosos, ou às vezes com uma negligência em relação aos cuidados pessoais, físicos, de saúde, de aparência, e que são formas indiretas de suicídio. Mas também aqueles que efetivamente pensam, tem o que nós chamamos tecnicamente de uma ideação suicida. Ou seja, pessoas que, de alguma forma, em algum momento da vida, ou às vezes mais sistematicamente, pensam como uma saída, como uma solução para os problemas, como uma saída para a vida, provocar a própria morte, né? Ou sair da vida a partir dessa interrupção do ciclo da vida. Então, é muito comum e frequente nós termos pessoas que, mesmo não chegando a efetivamente tentar exterminar a própria vida, cometer o suicídio, são pessoas que às vezes pensam nisso, que ficam então com esse tipo de carga mental sobre a forma de poder resolver e eliminar um problema pela via do suicídio. E isso é uma coisa importante porque, eventualmente, ou assim, de um modo geral, a maioria de nós, em algum momento, pode chegar a pensar sobre a questão da lógica, do sentido da vida, ou sobre a nossa sensação de impotência ou de falta de recursos, ou até falta de condição de suportar uma dificuldade, um problema. Mas, e muitas vezes, nessas situações extremas, algumas dessas pessoas desenvolvem um tal desespero dessa incapacidade ou da sua intolerância, da sua sensação de não conseguir suportar aquela dificuldade, que nesse momento de desespero podem pensar no suicídio como uma saída para esses problemas. Então nós temos muitas vezes as pessoas que pensam nisso e de repente elas conseguem superar o problema, encontram um recurso, conseguem encontrar forças para poder enfrentar e aquela ideia ou aquele tipo de pensamento ele fica perdido no tempo, naquele momento e não vai de repente nunca mais pensar nisso. Só que os estudos demonstram que, normalmente, as pessoas que pensam em tentativa de suicídio, que começam a fazer isso sistematicamente, têm uma maior probabilidade de fato, efetivarem essa tentativa. E o mais importante é que, a despeito do que muitas pessoas pensam, normalmente esse tipo de processo da tentativa de suicídio, ela não é movida por aquele momento extremo do desespero, onde a pessoa vai então num momento de um impulso extremo, vai atentar contra a própria vida, como se fosse o limite quase que da sanidade mental, no nível auge da perturbação mental e provocar o suicídio. Algumas pesquisas têm mostrado que a boa parte, a maioria inclusive dos casos de suicídio, ele é produzido, ele é alimentado, ele é construído ao longo de muito tempo, onde há uma construção dessa amargura, dessa perda do sentido da vida, das dificuldades em lidar com os problemas, ou seja, um processo de construção mental até que culmina então, inclusive às vezes com um tipo de planejamento de como será feito, como será executado. Então, isso de tal forma faz com que a gente perceba e possa estar, às vezes, ao nosso redor, com pessoas que têm esse tipo de carga mental, mas que nós, às vezes, sequer percebemos. Primeiro porque existe um tabu em relação à questão do suicídio, né? Ou seja, nós ainda temos dificuldade de lidar com uma pessoa que afirma que pensa em se matar. Primeiro pela nossa, às vezes, dificuldade de saber quais são os recursos que nós podemos ter ou que sejam efetivos para ajudar uma pessoa numa situação, às vezes, limítrofe como essa. E outra, vem de uma questão meio cultural, principalmente marcada por um pensamento religioso, que ao longo de todos os séculos, e em diversas religiões, vem tratando a questão do suicídio e do suicida de uma forma muito severa,
com um tipo de aversão, com um tipo de crítica, com um tipo de abordagem tão negativa em relação à tentativa do suicídio e ao suicida, que há então um temor de se considerar, por exemplo, alguém pensando nesse sentido. As próprias tradições judaico-cristãs, do catolicismo, algumas vertentes do protestantismo, ainda consideram, e num passado muito mais forte, na Igreja Católica, o suicídio como um dos principais pecados que o indivíduo poderia cometer diante da vida, diante de Deus, fazendo com que houvesse então um temor sobre esse fato, sobre esse comportamento, mas na contramão dessa visão mais restritiva, de uma forma condenatória do suicídio, na contramão disso, nós percebemos então quantas pessoas não pensam sistematicamente no suicídio como uma saída para os seus problemas. Isso faz com que haja um abismo, e as pessoas têm dificuldade de falar e algumas dificuldade de ouvir sobre o suicídio. Então, isso me parece, nessa campanha do Setembro Amarelo, a gente tem visto várias pessoas falando que uma das principais formas de prevenção ao suicídio é poder falar sobre ele. É poder, então, deixar as pessoas à vontade, porque na medida que eu sinto à vontade, eu sinto confiança de que ao falar numa ideação dessa, num nível de sofrimento que me leva às vezes a essa consideração, eu consigo ter no outro uma escuta que me acolhe, que reconhece, que não critica, que também não fica temeroso, mas que é capaz de dar esse tipo de suporte, a probabilidade dessa pessoa efetivar o suicídio ela é muito menor. Né? Os estudos mostram que esse tipo de diálogo, de falar sobre ele, algumas pessoas temem falar sobre isso. É um mito que existe em torno do suicídio, esse é um dos grandes mitos, é que se a gente falar sobre o suicídio, a gente pode estimular a pessoa a se suicidar. Isso é um mito. Na verdade, a minha experiência clínica mostra isso, e as pesquisas hoje, em diversos países mostram isso. Pelo contrário, a possibilidade de falar abertamente sobre isso, sobre os motivos da pessoa, sobre as questões, às vezes até das convicções religiosas da pessoa em relação a como ela entende o suicídio, faz com que haja um clima de confiança, de abertura, que faz com que a pessoa, então, dividindo as suas preocupações e as suas ideações, possa, inclusive, rever essas suas estratégias, essa sua decisão. Mas a gente fica, às vezes, de tal forma temeroso de como lidar com isso, que a gente então acha que, se falar sobre o suicídio, a gente vai estimular ou dar ideias de que realmente levem a pessoa a concretizar. Isso é um mito. Na verdade, quanto mais se debate o tema, quanto mais se acolhe essas pessoas, nós vamos ter muito maior e melhor a possibilidade de ajuda dessas pessoas. Não é à toa que, então, instituições no Brasil e no mundo, instituições no Brasil como o CVV, o Centro de Valorização da Vida, oferecem esse tipo de trabalho gratuito, dentro de uma metodologia específica. Algumas pessoas que têm críticas sobre isso, mas é fato que se coloca, então, como um canal onde a pessoa pode, por recursos, pelo telefone, hoje pela internet, acessar alguém que esteja disposto a ouvir e, às vezes, anonimamente, poder trocar essas informações, poder falar sobre essas suas dores e, com isso, amenizar as pressões que normalmente ocorrem internamente naquelas pessoas que estão pensando em suicídio. Então, assim, essa questão de falar sobre o suicídio, como nós estamos falando aqui, é basicamente de poder levar a pessoa a pensar o que de alguma forma faz com que ela sinta que a vida, perdendo sentido, tenha na morte a sua solução. A questão da via do suicídio, na maioria das vezes, é pela perda de algum tipo de sentido que a vida teve. É interessante falar sobre isso aqui, eu comentei no início sobre esse congresso, porque uma das demonstrações que eu fiz para os profissionais de um método que eu utilizo para situações como essa, o método chama resgate do sentido da vida. Ou seja, um tipo de técnica, um tipo de recurso, de vivência que eu venho aplicando há muitos anos, exatamente para ajudar e atender pessoas que vêm com esse tipo de demanda. Pessoas que, de alguma forma, hoje se veem meio desmotivadas, entristecidas, desenergizadas, deprimidas, muitas vezes, e vendo que a vida perdeu sentido, que não vendo, então, graça no viver, no trabalho, na família, na realização pessoal, social. E essas pessoas, então, de alguma forma, perderam o sentido da vida. Então, esse tipo de método que chama resgate do sentido da vida é porque se essa pessoa, qualquer um daqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir,
que em algum momento parece pensar na saída da vida porque a vida perdeu o sentido, é porque em algum momento da sua existência alguma coisa se quebrou, alguma coisa se desfez em que a gente colocava o sentido da nossa vida e que então, tendo aquilo se quebrado e a gente se desconectado daquilo, a gente passa então a achar que a vida não tem mais sentido. Então, apesar de compreensível essa sensação, isso representa a necessidade de um retorno a alguma coisa que faça sentido para a vida. Às vezes não é necessariamente aquilo que a gente perdeu, mas alguma coisa hoje que na nossa alma ou para a nossa alma possa de fato fazer valer a pena viver. Faça então fazer um sentido de crescimento e desenvolvimento, mesmo e a despeito das dificuldades que a gente tem em frente. Quando a gente então começa a entender a vida, como nós nos propomos aqui, a uma vida espiritual, ou seja, onde a dimensão espiritual ela se sobrepõe como importância, como permanência, né, como aquilo que pré-existe e sobrevive à existência do corpo físico, então quando a gente considera não só essa sobrevivência e a pré-existência e a sobrevivência da alma, mas mais do que isso, a gente considera uma lógica reencarnacionista, uma hipótese de trabalho que considera a reencarnação, nós vamos ver então que essas reencarnações, como a atual que nós estamos, são apenas etapas e episódios de uma vida muito maior que a vida do espírito. E nesse momento eu tenho então desafios, tenho problemas, mas tenho oportunidades de crescimento que vão acrescentar à minha vida como ser espiritual. Essa nossa desconexão da consciência de sermos seres espirituais faz com que a gente resuma e restrinja o sentido da vida à vida do ego, à vida da matéria, à vida do que a gente tem ou deixa de ter, dos relacionamentos que nós temos ou deixamos de ter. E se eu coloco o sentido da minha vida naquela coisa ou naquele relacionamento, se esse relacionamento se vai, se essa coisa se perde, o sentido da vida pode ir embora. E isso não é só um jogo de palavras ou uma metáfora. É, de fato, o que a gente observa. Nós, então, às vezes, por uma restrição da nossa perspectiva de vida, colocamos e projetamos nas coisas, nas pessoas, em alguns estados nossos da vida, de realizações, colocamos uma tal energia, colocamos um tal sentido, uma tal meta, que ao invés de manter essa meta em nós, a partir daquelas coisas, é como se nós colocássemos parte da nossa vida nessas coisas, energeticamente. E aí, então, quando essas coisas se vão, é como se parte da nossa vida se fosse com elas. Isso, infelizmente, é muito comum nos relacionamentos amorosos, onde, de alguma forma, posso ficar com aquela sensação de que o outro é que, então, traz a completude da minha existência. O outro é que, então, é o responsável e traz o complemento da minha felicidade. Né? Essa questão que eu sempre falo sobre os relacionamentos, de ser, então, a alma gêmea, a metade da laranja. Mas o grande problema é que se o outro, então, completa a minha existência, a minha felicidade, é o sentido da minha vida, se o outro, então, desencarna, o sentido da minha vida vai com ele. Se ele, então, de repente, escolhe uma outra pessoa para acompanhar a sua vida, faz uma outra opção, o meu sentido da minha vida vai com ele. Se um filho, então, desencarna, o meu sentido da vida vai com ele. Então, essa questão da gente projetar, e é ainda uma imaturidade nossa, não só emocional, mas uma imaturidade espiritual, de nós colocarmos nessas coisas o sentido da nossa vida. E não o sentido na nossa vida convivendo com essas coisas. Porque quando eu faço essa inversão, o sentido da minha vida está sempre em mim, a partir da experiência que eu tenho com as pessoas, com as coisas, com as realizações. E a partir de que essas coisas mudem, eu vou então aprendendo e modificando o sentido da minha vida. Mas o sentido da minha vida vai estar sempre comigo, e não nas coisas, nas pessoas. É por isso que nesse workshop que eu fiz no congresso, eu ensinei exatamente isso, porque a gente vai, então, usando os métodos terapêuticos, favorecendo que as pessoas vão acessar situações onde elas percebem onde elas perderam o sentido da vida, para poder resgatar, porque, considerando essa hipótese reencarnacionista, dar cabo da vida, ou sair da vida pela via do suicídio, é apenas uma interrupção que a gente provoca, mas que não vai, de fato, interromper a vida do espírito. E isso trazendo consequências, muitas vezes, porque esse tipo de iniciativa da responsabilidade que a gente assume ao interromper esse ciclo pela nossa própria vontade, vai então provocar um nível de desorganização mental, psíquica, e que vai refletir sempre no sentido das próximas existências, de eu conseguir resgatar o sentido da vida. Então, quando a gente começa a perceber isso e vai espontaneamente já percebendo, se a gente está então desmotivado, se dá de repente sem uma sensação de que a vida perdeu a graça,
aonde então está esse sentido que se perdeu? Aonde eu posso estar colocando novamente esse sentido? Aonde eu posso estar agregando para que realmente a minha experiência atual ela seja proveitosa? Independente até de que seja enfrentando, às vezes, um grave problema. Que tipo de ajuda, às vezes, eu preciso para poder enfrentar aquele problema? Compartilhando. Muitas vezes, isso é um fato hoje também confirmado pelas pesquisas sobre a questão do suicídio, talvez vocês se assustem, mas em torno de 80% a 90% dos casos de suicídio, eles estão acompanhados de um quadro, de um transtorno psiquiátrico, um transtorno psicológico. Uma depressão, uma bipolaridade, um transtorno esquizofrênico, um surto psicótico, né? Ou seja, onde o estado emocional e mental estando confuso, perturbado, favorece muitas vezes a uma distorção, inclusive, da realidade e das decisões de como nós vamos lidar com essa realidade, com esses problemas. E mais ainda, mais preocupante ainda, uma estatística mais alarmante, a grande maioria dessas pessoas, em alguns momentos, em semanas antes de tentarem ou cometerem o suicídio, procuraram algum tipo de ajuda, ou num sistema de saúde, ou então com alguém muito próximo. As estatísticas são alarmantes, né? 70% das pessoas, em torno disso, nas semanas anteriores à tentativa ou ao suicídio de fato, elas estiveram em contato com alguma pessoa da área de saúde mental, num posto de saúde ou com alguém e de alguma forma tiveram essa busca sobre alguma coisa em relação ao seu problema. E às vezes a gente não consegue identificar isso, às vezes a gente não consegue, não é uma questão de nós termos que identificar isso, porque às vezes está fora do nosso alcance, mas é perceber que a pessoa às vezes está num movimento silencioso de uma busca de ajuda. Daí a importância de nós podermos colocar essa condição, né, de estarmos atentos e perceber que isso é um problema que está muito mais próximo e presente na nossa vida do que a gente imagina. Bom, eu quero então aqui começar, eu quis fazer essa introdução porque eu acho que é importante também a gente dar uma aquecida, né, é um tema que provavelmente a gente vai ter que repetir, porque é um tema hoje importante, mas eu queria já começar então a responder algumas das nossas participações aqui, agradecendo primeiro a todos, né, Elizabeth Santos, Carlos Nascimento sempre conosco, Liliane Santos, enfim, Mary sempre conosco. Eu vou começar então aqui a responder algumas perguntas sobre esse tema do suicídio. Elizabeth Santos, o que acontece com o espírito das pessoas que cometem suicídio? Maria Luziene Campelo, né? Bom dia, Maria Luziene também, conhecida de velhos tempos, né? Um prazer tê-la aqui também. Primeiro sobre essa questão do espírito, o que acontece com o espírito? Os meus alunos, eu sempre brinco, né, com meus alunos, às vezes em lugares que as pessoas me perguntam, que tem uma resposta padrão que me ajuda a sair de todas essas perguntas difíceis. E a resposta é, depende. Depende. O que acontece com o espírito com o suicídio? Depende muito, porque as pessoas às vezes, e no meio espírita não é diferente do meio religioso, católico, assim, não é diferente nesse sentido, nós temos então hoje toda uma coisa, pela revelação dos espíritos, por várias obras psicografadas, das graves consequências que trazem para a vida do indivíduo a tentativa de suicídio. E isso é verdade. Mas eu me pergunto, não será o mesmo tipo de desequilíbrio quando eu também provoco e tiro a vida de uma outra pessoa? Quer dizer, a questão ela é similar porque é quando eu atribuo um poder de eliminar a vida, seja minha ou de outro, a despeito do ciclo da vida estar se seguindo. E aí é claro que dependendo, tem vários fatores que influenciam esse estado do espírito, que acontece com ele com o suicídio, que depende de vários fatores. Então, por exemplo, uma pessoa que está movida num momento extremo de perturbação mental e espiritual, por exemplo, é muito mais fácil que ela naquele momento de desespero, ela vá num impulso e cometa um suicídio. E isso, é claro, tem uma característica, um impacto, porque também é movida por uma perturbação. Diferente, por exemplo, daquela pessoa que, por exemplo, tendo reflexões sobre a vida, tendo, então, por exemplo, outros tipos de valores já mais espirituais, já refletindo sobre a importância da vida, vai amadurecendo lentamente e aí acaba, então, provocando um suicídio. Então, é claro que essa consciência dessa pessoa faz e tende a fazer com que esse ato traga um nível de desorganização psíquica, às vezes até mais forte do que aquela pessoa que fez por um momento de um transtorno mais acentuado.
passado, o sentido de repente de eu conseguir compreender a situação que me levou ao suicídio pode me atenuar ao ponto de eu, inclusive, apesar de ter uma experiência às vezes difícil numa próxima encarnação, eu conseguir perceber a importância da valorização da vida que eu perdi naquela encarnação. E aí eu não ter valorizado a vida e ter cometido suicídio, mas hoje entendendo isso traz uma repercussão menor, apesar às vezes da dificuldade de, por exemplo, vir com uma dificuldade física, uma limitação qualquer, mas eu entendo que aquilo é o resgate da vida. Então, qual é o impacto no espírito? É muito relativo, mas o fato é que quando eu determino a quebra desse ciclo da vida e me deixo e faço com que os problemas, as minhas impressões, a minha desesperança, ela seja muito maior do que o sentido da vida, eu estou comprometendo essa lógica e esse sistema psíquico, trazendo um elemento desagregador. E isso vai ter repercussões na minha organização emocional, espiritual, às vezes física, numa próxima encarnação. Agora, o efeito disso é diferente para cada um de nós. É semelhante àquele quando a gente então tira a vida de alguém, a gente também está quebrando e provocando desequilíbrio no sistema divino, no sistema da vida, porque eu estou determinando a morte de alguém, estou trazendo para mim a interrupção, o poder de interromper a vida de alguém. Quem tem o direito disso? Mas, na verdade, nós ainda temos essa ignorância espiritual. Então, é preciso compreender também que as pessoas também buscam, às vezes, por essa distorção ainda, de realmente entender o sentido da vida, essas vias. Na verdade, a questão do suicídio, ela passa, e a prevenção dele passa exatamente por essa questão. Qual é o sentido da nossa vida, né? Como, então, a gente pode estar ajudando as pessoas nesse sentido? E é isso a pergunta da Luziene. Dr. Milton, bom dia. O que podemos fazer para ajudar um familiar que tem comportamento suicida? Luziene, você sabe bem da minha resposta, da minha posição sobre isso, o quanto é difícil nós, como familiares, percebendo um membro da nossa família, um ente querido, que tem uma ideação suicida, que tem um pensamento suicida, às vezes não necessariamente de exterminar ou de acabar com a própria vida, mas tem um comportamento de um suicídio indireto, que eu acho que ainda talvez seja pior ainda. Um comportamento, por exemplo, de autodestruição, ligado às drogas, ligado, por exemplo, a um comportamento autodestrutivo, a um desleixo com a saúde, que no fundo é quase que uma negação e de desvalorização da vida, mesmo que não efetive o rompimento dela. As situações como essa são difíceis porque nós, como familiares, estamos ali diante da possibilidade de ajudar, mas também esbarrando na nossa limitação, porque a gente não tem como fazer pela pessoa. A gente pode, então, orientar, levar na terapia, levar no centro espírita ou na igreja que a gente frequenta, como forma de suporte espiritual, emocional, levar no psiquiatra, porque muitas vezes é necessário, mas, na verdade, a iniciativa, a vontade, a decisão daquela pessoa, nós não temos essa ascendência. Então, o que nós podemos fazer é, compreendendo isso, poder também, não só primeiro reconhecer a nossa limitação, para podermos saber exatamente até onde pode ir, porque senão a gente sofre junto com a pessoa. Mas sabendo disso, poder identificar qual é a necessidade dela. É o quê? É de suporte, é de amor, E mesmo quando é a questão do amor, nós às vezes temos que ter o amor exigente. O que eu chamo de amor exigente? É, às vezes, uma estratégia onde, por amor, nós temos que colocar limites, porque é isso que vai ajudar, de repente, aquela pessoa, né? Fazendo, por exemplo, não favorecendo que ela tenha facilidades que possam favorecer essa autodestruição, no caso, por exemplo, de drogas, de facilidades, às vezes, financeiras. Então, é poder, entendendo que nós, sendo espíritos, também recebemos espíritos para nosso convívio, com os quais nós estamos crescendo, é poder, com essa visão, dar suporte espiritual, emocional, e às vezes, inclusive, com limites, não necessariamente tentando agradar. Esses são os grandes desafios que nós temos, porque não existe uma receita de bolo, mas é a gente poder perceber que, como espíritos, nós estamos colocados ali também para um grande processo de aprendizado. Muitas vezes porque participamos, às vezes, dessa falência dessa pessoa numa existência anterior. Então, essa pessoa também está sendo colocada para nós com as dificuldades, porque, de alguma forma, a vida nos reencontra para que a gente possa, então, retomar, refazer algum tipo de relação falida do passado. E a grande oportunidade de refazer isso. Agora, a decisão está sempre na mão da pessoa. Então, a gente pode fazer tudo por ela, mas eu costumo dizer que quando ela vai estar decidindo, ela vai estar sozinha.
Ela vai estar sozinha para decidir. Mas dependendo do tipo de suporte que nós damos, naquele momento da decisão, ela pode pensar e refletir sobre outros sentidos da vida. E aí a chance dela, de repente, evitar uma trajetória como essa. E às vezes a gente vai sempre, ao longo de muito tempo, convivendo com essa sombra. Porque a pessoa, às vezes, traz um espírito que, às vezes, traz isso com uma forma muito forte, vai levar, às vezes, ao longo de toda a vida, essa impressão de que, de repente, a saída pelo suicídio seja o mais indicado. Bom, nós temos várias participações aqui. Como é que nós estamos no tempo hoje? Deixa eu ver aqui com... Então nós estamos aqui, já me informaram que nós estamos no momento do nosso intervalo, da nossa parada. Nós vamos retornar daqui a pouco, eu vou dar uma passada aqui nas perguntas que vocês estão me mandando, vamos fazer aqui um apanhado delas, e no próximo bloco eu vou estar respondendo as perguntas sobre a prevenção do suicídio. Até lá! Há 18 anos, o Clube de Arte vem mantendo atividades de divulgação do espiritismo na TV, na rádio e na internet. Há 4 anos surgiu a Web TV Nova Luz, com 8 horas de programação diária transmitida pelo YouTube. Programas ao vivo com interatividade pelo WhatsApp e participações internacionais via Skype, musicais, entrevistas, documentários, programas dedicados aos jovens e muito mais. Hoje nós temos todos os custos que uma Web TV precisa para funcionar. Eu convido você a se tornar um parceiro da TV Nova Luz. Juntos, vamos ampliar a programação, criar aplicativos interativos, melhorar a qualidade das transmissões dos programas, manter os custos da TV e, por fim, ajudar a amparar a obra social Casa de Maria Clara, que funciona aqui no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Entre no site tvnovaluz.com e clique no botão Seja um Parceiro. Cadastre seus dados e faça sua adesão por um valor fixo de R$ 15 por mês. E olha, nós estamos preparando uma série de benefícios que iremos divulgar em breve, porque nós queremos que os parceiros participem da TV em programas especiais, ganhem e-books, além de descontos exclusivos na loja Clube de Arte. Eu conto com você nessa parceria. Um beijo no seu coração, muita paz e muita luz. Olá, nós estamos de volta com o nosso programa Consciência e Transformação, um programa ao vivo. E com o programa ao vivo, o sentido desse programa é poder conversar com você. Eu fiz uma introdução um pouco maior nesse programa por conta do tema, né? É um tema denso, é um tema que certamente a gente vai ter que repetir, porque talvez a gente vá aproveitar o setembro por conta dessa campanha, que a gente compartilha da importância de conversar sobre a questão do suicídio. Então, nesse programa ao vivo, o nosso objetivo é responder as perguntas que vocês vão trazendo. E aqui eu vou continuar respondendo, nós temos algumas perguntas já aqui. Elizabeth Santos: as pessoas que se suicidam reencarnam tendo que pagar, entre aspas, pelo ato cometido na vida passada? Elizabeth, a vida, né, a vida espiritual, eu não gosto desse termo pagar, porque isso, né, traz uma coisa de punição, né, de castigo, ou de uma coisa, de uma economia entre débito e crédito muito, às vezes, dura. Mas, de fato, como a vida é um processo de crescimento e desenvolvimento espiritual, e considerando que esse desenvolvimento espiritual é a aquisição de uma consciência sobre nós mesmos, sobre os valores da vida, sobre a nossa relação com a vida, e a gente vem avançando e angariando essa consciência ao longo das reencarnações, e se nós temos uma meta de alcançar esse nível de consciência mais pleno sobre qual é o sentido de fato da vida, apesar de a gente, às vezes, num dado momento, ter uma ignorância sobre um tema, mas a gente, com uma ação nossa, a gente se desvia muito dessa conquista, desse tipo de sistema, a gente provoca um desequilíbrio que, então, gera uma necessidade de alguma coisa para um reequilíbrio.
Então, na medida que eu faça, tanto na medida do suicídio, ou na medida de um assassinato, ou de um extermínio de pessoas, de um maltrato de alguém, mas que eu interfiro numa ordem, na ordem do amor, na ordem da harmonia, na ordem do equilíbrio, da solidariedade, quer dizer, qualquer dessas leis e princípios, que são os princípios espirituais, que a gente tem uma ação em que a gente distorce, que a gente compromete, seja comigo mesmo ou com o outro, a vida vai promover situações onde eu possa reequilibrar isso, onde eu possa adquirir aquilo. Então, de fato, nós vamos pagar, ou seja, nós vamos ter experiências que vão nos levar a esse tipo de reequilíbrio. Quanto maior é o desequilíbrio, maior a necessidade de um reequilíbrio. Mas a vida não faz isso no sentido desse crédito e débito, né? Então, você está devendo, você tem que pagar. É sempre na oportunidade, gerando a oportunidade necessária para que a gente tome consciência, né? Eu vou aproveitar aqui e emendar com uma pergunta da Liliane Santos, né, para falar sobre essa questão como é relativo, que ela fala assim: Milton, conforme li em alguns livros, o suicida fica ligado ao corpo após o fato consumado. Em todos os casos isso ocorre? Né? E qual é a resposta? Depende, né? Há uma generalização para algumas coisas, né, sobre isso, né, sobre então vai pagar, fica ligado ao corpo, então vai para o Vale dos Suicidas. Nós temos, então, às vezes, algumas ideias que ficam, então, cristalizadas e muito generalizadas para um fenômeno que é muito mais complexo. Então, essa questão, por exemplo, de pagar, se de repente a pessoa fez um ato de suicídio numa vida passada, movida por um grande desequilíbrio mental, um nível de perturbação, por exemplo, espiritual muito grande, o fato dela ter essa desorganização e ela mantendo essa desorganização vai refletir no corpo dela, no psiquismo dela, numa próxima encarnação. Mas, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que ela cometeu o suicídio por conta de um nível de prepotência tão elevado que ela chega a falar assim: se a vida não é do jeito que eu quero, então não quero viver. E se a vida não vai mudar, então eu vou sair da vida. É como se fosse uma lógica dizer assim: então se a vida não quer desse jeito, eu vou fazer do meu jeito, vou sair da vida, não vou jogar o jogo da vida. Quer dizer, eu estou uma queda de braço com a vida. Uma pessoa como essa, mesmo cometendo suicídio, ela vai trazer uma necessidade... Desculpem. Ela vai trazer uma necessidade de recuperação desse tipo de prepotência. Desenvolver um tipo de humildade, aceitação, e isso pode se manifestar de formas mais diversas. Uma limitação física, um ambiente mais restritivo, enfim. Então, esse pagar é muito relativo em relação àquilo que a pessoa constrói e como ela vai lidando ao longo da vida espiritual. Então, a mesma coisa então, em relação ao ligado ao corpo. Então, por exemplo, se a pessoa está no momento do suicídio muito associada à culpa, pode ser que ela fique então de tal forma presa ainda à consequência, àquele sofrimento, que ela vai estabelecer um tipo de ligação assistindo e percebendo o corpo enquanto ele se deteriora. Algumas pessoas dizem que o tempo seria o tempo em que a reencarnação deveria de fato ocorrer. Mas na minha prática eu tenho visto, trabalhando com regressão de memória, que mesmo quando as pessoas no passado elas cometem algum tipo de suicídio, às vezes elas se desprendem rapidamente do corpo e começam então de fato a entrar num nível de perturbação, às vezes de influências espirituais, onde entram num estado e não necessariamente estão ligados ao corpo. Às vezes, justamente, nem se deram conta de que se mataram, né? Eu fiz uma regressão há pouco tempo em que o sujeito comete um suicídio no passado, numa vida passada, e ele então começa a, dali, ferido, continua buscando ajuda e tal. E eu achei estranho naquela regressão, porque ele continuava então procurando ajuda, mas as pessoas não encontravam, ele ferido e doendo e sofrendo, e como aquilo se repetia de uma forma muito fixa, eu comecei a desconfiar que ele já tinha desencarnado e ele não tinha se dado conta. Então eu peço para ele na regressão para voltar, o momento em que ele então se fere. E aí então ali a gente consegue fazê-lo perceber que ele tinha se desligado do corpo, mas ele tinha ainda achado que estava vivo. Então a realidade física era tão grande que ele de alguma forma acha que ainda está vivo. E esse momento de reflexão e a percepção do corpo dele é que ajuda que ele de fato possa começar a deixar aquela experiência sofrida para trás. Então vejam, é muito relativo, né? É claro que o vínculo ao corpo tem a ver por conta dessa interrupção, mas muitas vezes o desligamento pode ser até mais rápido do que a gente imagina. Bom, obrigado. Carlos Nascimento, será que alguns pensamentos cristalizados de vida passada podem levar ao suicídio? Sim. É muito comum a repetição. Já nessa vida, uma pessoa que tenta suicídio, ela tem uma maior predisposição a tentar novamente suicídio.
Não se iludam disso, que é uma pessoa que tentou suicídio, que agora está bem, que ela não vai tentar novamente. Ela tende a poder repetir o pensamento de ideação suicida. Então, isso acontece também de vida passada. Um pensamento cristalizado, por exemplo, de que não adianta, que nada vai dar certo, que no final vai dar tudo errado, que no final eu vou sofrer, ou então que quando eu saio do problema, parece que a melhor solução é sair da vida. Esse tipo de pensamento pode ter um tal nível de cristalização que nessa vida ele se apresenta como uma saída. Às vezes um grande conflito, porque tem um pensamento suicida, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa religiosa. Então eu penso no suicídio, mas a minha religião não permite que eu me suicida. Quer dizer, porque esse pensamento está normalmente falando de uma cristalização de um pensamento do passado. Então, sim, muitas vezes acontece esse tipo de pensamento, né, que se mantém de uma situação de vida passada. A Mary, bom dia, família da Consciência e Transformação. Viramos uma família, né, Mary? Bem-vinda, então, todos à família. Trabalho com crianças e adolescentes há muitos anos e sinto que a cada dia mais eles não sonham e muitos não veem sentido nas suas vidas. Mary, essa é uma constatação que muitos profissionais da nossa área, a área de saúde mental, da pedagogia, ou, enfim, da educação, percebem. Cada vez mais as pessoas e as crianças, desde tenra idade, demonstrando essa sensação de perda do sentido da vida. Eu tenho refletido muito sobre isso porque tenho ajudado pessoas, principalmente mais adultos, né? Eu acabo atendendo poucas crianças e adolescentes por uma questão de encaminhamento de carreira, na verdade, apesar de a gente ter desenvolvido métodos para trabalhar com crianças e adolescentes, mas o que a gente tem percebido parece ser um reflexo de uma crise espiritual. Eu percebo que cada vez mais, não só os adultos estão entrando nesse tipo de questionamento, mas já as crianças que reencarnam, são espíritos que também estão reencarnando num momento onde nós estamos socialmente, coletivamente, repensando o sentido da nossa vida. Parece que o modelo que a gente vem nesse planeta ao longo de várias encarnações, e nós como espíritos, dentro do nosso processo, né, esse grupo de espíritos está numa etapa semelhante, similar de desenvolvimento. A gente vem definindo, ou delimitando, ou até definindo certas coisas como sendo primordiais para a nossa felicidade, ou seja, nós vivemos para essas coisas, para ter essas coisas, para sobreviver com essas coisas, que quando agora a gente começa a entrar num processo de ampliação da nossa consciência para questões mais da alma, a gente não sabe como fazer isso, porque a gente está tão condicionado a buscar a felicidade em algumas coisas à nossa volta, que quando isso começa a demonstrar que não atende à nossa realização como espírito, a gente já não sabe como fazer, porque a gente, apesar de já ter uma aspiração de uma outra consciência, nós ainda continuamos enxergando para os mesmos objetos de antes, os objetos materiais, as sensações. Isso não é um problema, um pecado, é uma transição da nossa consciência para algumas coisas que são importantes, porque nós continuamos encarnados, precisamos então de ter conforto e tal, mas não é esse o sentido da vida. Não é esse o conforto que vai fazer com que eu me sinta realizado. São outras demandas, são outras realizações que vão me trazer esse sentido de realização plena, de sentido da vida. E aí as crianças estão reencarnando, quase que questionando, porque o modelo que nós produzimos até agora, ele não é suficiente para trazer a felicidade. E isso cria um paradoxo. Então, às vezes, vai para o extremo de procurar sensações extremas, felicidade e satisfação, na busca da felicidade, mas não encontrando. E outros já perceberam que não é isso, e não sabem onde está. A grande questão é, o que realmente agora pode fazer sentido para essas crianças, para esses jovens? Nós estamos sendo obrigados a rever o nosso padrão de sistema e o nosso sistema de crenças e valores. Valores aqui não em termos de princípios, mas o que realmente é importante? O que realmente me atende na família, nas minhas sensações? Isso é um grande processo coletivo que todos nós estamos passando. E aí as crianças que estão reencarnando, elas já estão trazendo naturalmente essa demanda, uma demanda de mudança. E uma mudança que começa, uma mudança na forma como nós educamos nossos filhos, como nós educamos formalmente nas escolas, como nós orientamos dentro dos ambientes religiosos, com que tipo de homem, com que tipo de visão de homem nós estamos trabalhando. O homem, então, hoje realizado, e a nossa criança hoje de 5 anos, vai ser daqui a 30 anos um adulto de 35 anos que se realiza com o quê? Tendo dinheiro, tendo uma posição, contribuindo para o meio ambiente, contribuindo socialmente, tendo uma... Percebe? Nós estamos num grande momento de reavaliação e é por isso que você também, como todos nós, verificamos que há um crescente número de casos de perda de sentido da vida.
A questão da perda do sentido da vida, apesar de nesse momento ser amargurada e ser muito preocupante, ela representa um grande processo de transformação, que a gente tem que estar atento para poder estimular e levar as pessoas a questionar. Aonde está o sentido da sua vida para você estar assim? Aonde você vai colocar agora o sentido da sua vida para poder passar disso? Porque se você está vivo, né, qual é o propósito? E ao fazer essa pergunta, te leva para um movimento de renovação. Nem sempre muito fácil, mas fundamental para o nosso processo de crescimento espiritual. Todos nós passamos por isso. Mas obrigado pela sua participação, Mary. Maria das Graças de Mendes, do Rio de Janeiro, aqui no interior do Rio. Obrigado por estar conosco aqui, né, no nosso programa. Elizabeth Santos. Quando uma pessoa tem uma doença e não faz o tratamento adequado, pode ser considerado um suicida em potencial? Elizabeth, desculpe, depende, né? Por quê? Tem vezes que uma pessoa que passa por uma doença e ela não faz um tratamento adequado, isso normalmente tem algum tipo de motivo, essa não adesão a um determinado tipo de tratamento. Então, é claro, na medida que você tem um nível de ignorância sobre a doença, então, é claro que isso não passa a ser considerado, então, um suicídio potencial. A pessoa tem uma dificuldade, ela tem um problema de saúde, ela tem um câncer difícil, ou ela tem uma doença que o médico que ela procurou não sabe, diz para ela que é isso, ela toma esse cuidado, ela toma um remédio, e ela, de repente, então, não cuida adequadamente da sua saúde. Então, ela tem um nível de ignorância, por exemplo, sobre a gravidade daquilo, não procura a ajuda adequada, fica, de repente, numa sensação meio que de estar perdida, e é claro que isso tem um efeito na questão da morte, da responsabilidade sobre a própria morte, relativizado, diminuído. O maior problema é quando nós temos, então, dinâmicas psicológicas que aí sim determinam quase que uma escolha do indivíduo em relação a isso. E aí eu poderia citar algumas para vocês, porque durante todo esse meu percurso profissional, eu sempre estudei muito a tanatologia. Tanatologia é a ciência que estuda a morte, o morrer, os processos da morte, enfim, a dinâmica psíquica em relação à morte. E um dos processos que nós observamos muito fortemente nas questões relativas à morte, ao suicídio e ao morrer, é o processo de negação. Negação, psicologicamente, é quando eu, então, por ter uma questão que seja muito difícil de eu abordar, de eu encarar, eu anulo aquela questão do meu psiquismo. Então, eu ao anular, eu nego aquela realidade. E ao negar aquela realidade, eu lido com a realidade que eu criei, sem aquela parte que me incomoda, o que vai me trazer um grande transtorno. Só que o processo da negação, ele tem essa distorção, né? Porque quanto mais eu nego, para não entrar em contato, achando que eu não tenho condição de entrar em contato com aquilo, eu favoreço que aquilo, de repente, aumente o seu efeito, né? Aumente a sua agressividade. Eu trabalhei muitos anos, 4 anos, com pacientes oncológicos, pacientes fora de possibilidades terapêuticas, mas principalmente oncológicos, com câncer. A gente via esse processo. Em algum momento, a pessoa nega. Eu vi pessoas que chegavam e falavam assim, esse exame aqui não é meu, ele foi trocado, o laboratório errou. Não é meu, vamos fazer de novo. E você sabe que a pessoa é dela, que, né, hoje os exames, essa possibilidade, apesar de possível, é muito remota. Você sabe que o exame da pessoa, fala assim, não, trocaram, vamos ter que refazer. Me pede outra, pediu ao médico, me dá outra prescrição para fazer novamente o exame. Vejam que então é uma negação, a pessoa não escolhe isso conscientemente, não quero entrar em contato com isso. É um mecanismo de defesa que ela faz automaticamente. Só que com isso, veja, quando eu nego aquela realidade daquele exame que diz que eu tenho ali um processo oncológico que eu tenho que tratar, eu acabo aumentando a possibilidade de ele, inclusive, acabar com a minha vida. A dificuldade, às vezes, de entrar em contato com uma doença, ou admitir que tem uma doença que pode ser fatal, quando eu nego isso, faz com que, inclusive, ela possa ser mais fatal. Vejam que aí é um paradoxo do psiquismo. Então, nesses casos, por um processo psicológico, é claro que aí esse tipo de negação, ele acaba sendo uma forma de você manter a questão da morte. Mas em alguns outros casos, é um processo de não se cuidar, não é um processo só natural de negação. É um processo de não se cuidar como uma desistência da vida.
E aí então fica muito mais forte esse aspecto do suicídio, ou seja, um desejo voluntário de retirar a própria vida. Quando então, ao invés de tomar a medicação, eu não tomo. Ao invés de fazer o tratamento, eu não faço. Ao invés de cuidar da minha alimentação, eu não cuido. Isso pode ser mais ou menos consciente. Tem pessoas que fazem isso inconscientemente, elas sabem, por exemplo, que são tabagistas, que têm uma propensão a efizema ou a um câncer de pulmão, mas elas fingem que não porque elas querem manter aquele prazer. E isso está construindo, nesse jogo psicológico, uma maior responsabilidade dessas pessoas, porque elas têm a informação, mas elas ainda querem preservar aquele prazer e esvaziam a importância ou o poder da doença. Isso, então, pode ser indiretamente. Eu tenho muito cuidado de considerar como suicídio indireto, porque são formas das pessoas ainda lidarem com a sua ignorância espiritual sobre elas mesmas. Sobre qual é o sentido de repente, nós preservarmos a vida, a saúde do corpo, como sendo fundamental para aceitar essa experiência, mesmo que difícil, como sendo fundamental para a vida espiritual. Essa desconexão entre a vida espiritual e a vida do ego é que faz com que, às vezes, a gente tome decisões que vão repercutir no nível espiritual. Por quê? Por uma falta de consciência, uma falta, às vezes, de informação, uma falta de reflexão sobre a verdadeira vida, a vida que realmente importa, que é a vida espiritual. Mas vejam, isso é tão, às vezes, complexo, que eu já tive clientes abordando essa questão. Ele fala assim, mas se a vida espiritual, então, é mais importante, então não tem problema eu tirar minha vida aqui, porque, então, o que importa é o que eu vou fazer na vida espiritual. Isso é uma distorção da lógica, porque se nós temos um ciclo necessário de aprendizado, como é que eu ensaio, então, do meio, né? Do meio desse ciclo? É como se eu entrasse numa escola, estou no meio do período da faculdade, e falasse assim, não, o importante é eu me tornar um engenheiro, eu vou sair da aula, eu vou sair dessa matéria. Mas com isso eu não vou concluir, porque tem aprendizados ali que são importantes para aquilo. Apesar da matéria ser chata, o professor ser exigente, eu ter dificuldades, se eu não cumpro aquele critério ali, aquele conhecimento, ele vai me fazer falta em algum momento ali na frente. Não adianta eu querer retirar aqui se vai me fazer falta ali na frente. Eu me lembro de uma história que eu costumo contar para os meus clientes num processo terapêutico, que é sobre aquele homem que recebeu uma tarefa de atravessar um determinado local com uma tora de madeira e uma tora de uma árvore, né? E o mestre chega para ele e fala assim, você tem que carregar essa tora desse tamanho até o final, porque no final ela vai ser útil a você, você vai precisar dela. E ele vai atravessando aquela tora, o local, mas ele vai vendo assim, nossa, ela é muito pesada. Eu vou fazer o seguinte, ele diz que eu vou precisar dela, mas ela está muito pesada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a tora e vou cortá-la e transformá-la numa tábua. Porque se eu precisar dela, eu tenho aqui a tábua. E aí ele vai carregando a tábua. O outro fala assim, nossa, essa tora é muito grande. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar uns pedaços dela para diminuir o peso. E ele diminuiu então o pedaço da tora e ele carregou aquele pedaço para poder chegar até o final. E um outro, a duras penas, mesmo com dificuldade, falou assim, se essa tora vai ser importante lá, eu vou carregá-la até o final. Quando chegam então os três até o final, eles têm que atravessar um rio bem agitado. Aquele que cortou a tora e deixou pela metade, viu que na verdade ele não conseguiria atravessar o rio, por quê? Porque em algum momento ele cortou um pedaço. O outro falou assim, a minha tábua dá, mas aí como ele tinha cortado a tábua muito leve, ele então quando passou por cima, a tábua não aguentou o peso dele, ele caiu no rio. E somente aquele que carregou de fato a tora, apesar das dificuldades, percebeu que aquilo era importante porque ela era do tamanho e da resistência certa para que ele então pudesse atravessar e chegar do outro lado. O que nós estamos fazendo com a nossa tora? Né? O que nós estamos tentando reduzir como algo que, ao invés de aprender e poder buscar o aprendizado daquilo, estamos tentando eliminar ou reagir por conta desse esforço, desse sacrifício. Então, entender essa lógica das dificuldades da nossa vida favorece que a gente possa ter um outro olhar. E ao invés de, então, trazer aquele problema como um grande obstáculo, traduzir esse obstáculo como uma grande oportunidade de dar um salto, de poder agregar alguma coisa na nossa vida. Então, esse ponto me parece ser fundamental em quem, de alguma forma, lida com as dificuldades em relação ao pensamento de terminar com a sua própria vida, né? Vamos ver aqui outras perguntas, esclarecimentos importantes. Luziene, obrigado. Nós temos aqui hoje poucas participações, isso é interessante, né? O tema bastante controvertido. Enfim, Lara, bom dia, Lara. Jane Pinheiro, prazer estar com vocês aqui. Larissa, de São Paulo. Obrigado, Larissa, por estar conosco aqui. Eu queria, nesses minutos finais do nosso programa,
falar sobre esse contraponto, porque muitas vezes a gente falando sobre a prevenção do suicídio, a gente enfatiza muito a questão da morte, né, da causa, daquilo que leva as pessoas, e isso é importante, porque isso de fato é um grande elemento de auxílio àquelas pessoas que estão, por exemplo, considerando terminar com a sua própria vida. Mas eu gostaria de fazer esse contraponto, que é um dos objetivos do meu trabalho, quando eu trabalho com esse tipo de caso, que é o resgate do sentido da vida. Quando nós então começamos a perceber em nós, ou naquelas pessoas que nós convivemos, essa tendência a olhar para a vida e achar que algo se perdeu e que de repente não justifica, nós temos uma tarefa importante pela frente. Quando é conosco, nós sermos capazes de poder refletir e ver aonde de alguma forma eu tenho colocado o sentido da minha vida e que parece que de alguma forma a vida agora me coloca outros desafios e que eu não estou percebendo, porque a vida sempre coloca o recurso necessário para a nossa transformação. Mas a vida não pega a gente e coloca nisso. Muitas vezes ela nos dá sinais e indicações para que a gente possa fazer essa transição. E quando nós estamos diante das pessoas que à nossa volta, como a Luziane colocou, um familiar, ou às vezes um colega de trabalho, e que nós temos a possibilidade de falar sobre isso, ajudar a pessoa a perceber que, de alguma forma, o sentido da vida dela se perdeu, mas a vida dela continua. A vida dela, ao continuar, talvez não esteja revelando ainda o sentido da vida. E aí eu costumo dizer que nesses casos, talvez o sentido naquele momento, o sentido da vida daquela pessoa naquele momento, é descobrir o seu sentido. Porque não há uma vida sem sentido. Aquilo tudo, quando nós consideramos essa realidade espiritual, tudo que nós passamos na vida está a serviço do nosso aprendizado. Interromper isso, como eu falei na história anterior, é poder restringir a possibilidade desse aprendizado. Mas eu preciso então mudar na perspectiva e ver aquele obstáculo não como algo que seja tão avassalador que eu não vou ter condições, mas talvez algo que está me levando a abrir mão de alguma coisa, a rever alguma coisa na minha vida, a poder ver e resgatar um outro sentido da minha vida, né? Talvez numa vida um pouco mais simples, talvez uma vida um pouco mais serena, uma vida menos exigente, autoexigente, porque às vezes nós nos prendemos a tal nível de exigência, de rigor, do que a vida deve ser, do que eu esperava, do que tinha que ser, que então quando não é desse jeito, nós então achamos que não vai ser bom. Imaginamos que a gente sabe o que é idealmente o ideal, né? O que é ideal para a nossa felicidade. E aí, quando não ocorre daquela forma, nós nos sentimos frustrados, nos sentimos abatidos, e ao invés de então valorizar aquilo que de fato nós já temos para alcançar mais coisas que nós queremos, nós simplesmente desqualificamos tudo por conta do que nós ainda não temos. Essa perspectiva de não valorizar o que nós temos é que costuma ser um dos grandes elementos de olharmos e não vermos sentido da vida. Porque fixamos o sentido naquilo que ainda não temos, naquilo que almejamos, naquilo que achamos difícil. Então, eu queria nesse final, e reforçando essa história que eu trouxe para vocês, da tora, né, da tora da vida, poder perceber e ajudá-los a refletir, que é o que eu tenho feito também comigo, de que, na verdade, quando nós nos alinhamos a um propósito de vida, ou a buscar e a entender qual é o propósito que a vida me coloca, eu estou desenvolvendo nessa hora vários aspectos que são importantes. O primeiro, a aceitação de que, na verdade, a gente não sabe exatamente tudo que está à nossa volta e temos ainda um grande caminho a percorrer que, envolvido numa neblina, nos faz ter a confiança de que existe um caminho, mesmo que a gente não consiga enxergar exatamente qual é o destino final. Então, o desenvolvimento dessa aceitação, dessa compreensão, faz com que a gente possa, então, sair da nossa prepotência e de perceber que a vida está trazendo aquilo porque tem uma sabedoria de um aprendizado que o nosso ego aí talvez não seja capaz de perceber. E essa aceitação me faz olhar para a dificuldade de uma outra forma. A outra é aprender a olhar e valorizar os recursos que a gente já tem. Porque muitas vezes eu observo isso na minha experiência, que as pessoas têm os recursos do suporte familiar, de uma competência, de um tipo de habilidade, e elas não lançam mão disso, não se apoiam nisso, porque ficam presas apenas naquilo que elas julgam que precisavam ter, daquilo que elas julgam que seria importante para a felicidade. E aí então não conseguem enxergar essas oportunidades para crescer alternativas. A gente nunca sabe se o desafio da vida é a persistência para a gente colocar um foco e determinação para poder romper as dificuldades, ou se é um desafio de flexibilidade. Ao invés de buscar e insistir naquele projeto de felicidade, procurar outras coisas que sejam
pequenas felicidades que podem nos mostrar um outro tipo de caminho. Às vezes, é uma prova de paciência, onde a gente tem que esperar, observar e perceber que a vida, num dado momento, também nos sinaliza aonde é que continua a nossa trajetória. Quando nós começamos a perceber isso, e não só em nós, mas nas pessoas, ajudamos as pessoas a fazer as perguntas certas, para elas poderem perceberem que mesmo que naquele momento a gente não consiga perceber, sentindo envolvido na neblina, existe um caminho, existe uma meta que a gente está perseguindo. E que naquele momento a necessidade de avançar, mesmo que cautelosamente na neblina, é a melhor saída do que simplesmente tentar sair do caminho. Porque às vezes quando a gente sai do caminho e olha, a gente vai ver que talvez faltasse tão pouco tempo, tão pouco espaço, tão pouco caminho para poder chegar no final, mas a gente, na nossa ilusão de conhecer e entender tudo, às vezes precipitamos e interrompemos essa nossa jornada. Eu queria deixar, então, meu voto de muita paz para todos, uma ótima semana. Nós vamos conversar aqui com o pessoal da produção, provavelmente a gente vai repetir esse tema, ainda em setembro, mas sempre trazendo para vocês temas como esses que nos levam a refletir sobre as questões que nós passamos no dia a dia, que convivemos, numa perspectiva positiva da vida, no sentido de que tudo isso que acontece conosco é sempre no sentido do desenvolvimento e crescimento espiritual. Então eu desejo a vocês muita paz e até o nosso próximo Consciência e Transformação.